Boa noite, pessoal. Obrigado, Danilo. O evento tá lindo. Parabéns a todos aí. Um privilégio estar aqui hoje. Galera, recebi esse convite do Danilo com muito carinho, com muito amor. Fiquei muito feliz de poder saber que eu estou aqui hoje com vocês. E, curiosamente, esse convite veio na mesma semana que a minha primeira filha, a Aurora, nasceu. Eu e minha esposa que está aqui, Gabi, que vai muito em breve aqui subir no palco com a gente, decidi uma coisa muito interessante, que foi a gente não vai parar de trabalhar durante tanto o fim da gestação, quanto o nascimento da Aurora, primeiros dias, e até agora não paramos. Não por acaso, acho que uma filha é uma bênção. Desde que a Aurora nasceu, cada mês que passou a gente bateu recorde de faturamento. Nessa última semana não foi diferente. Então seria muita hipocrisia da minha parte eu vir aqui sem minha esposa, sem a parte fundamental disso. Se não fosse pela Gabi que está aqui comigo, a gente não conseguiria continuar fazendo isso nesse período de gestação, de nascimento, de primeiros meses. A Aurora fez ontem 3 meses. Nesses 3 meses, a cada mês que passou, a gente bateu recorde de faturamento na nossa empresa. Então, meu amor, por favor, vem cá. A pessoa mais importante desse negócio está aqui comigo do meu lado. Todo mundo que agora está aqui está pensando o que ela viu nele. Eu também não sei, mas agora a gente tem uma filha, então consegui. Deu tudo certo. Gente, vou passar a bola para a Gabi já, só para vocês entenderem um pouquinho do nosso modelo de negócio e como que a gente chegou até aqui. Eu e o Gabi, já há algum tempo, a gente ajuda novos autores a escreverem livros, publicarem na Amazon e virarem best-sellers. Esse negócio que nasceu há mais ou menos 3 anos foi crescendo. Hoje a gente tem uma comunidade com 1.500 pessoas. A Gabi, durante muito tempo, foi parte atuante desse negócio, de fato dando aulas, de fato ensinando. Mais ou menos com 6 meses de gravidez, a gente optou que a Gabi ia sair do negócio diretamente e ia continuar nos bastidores, na parte mais importante, que era gerindo, depois, obviamente, parindo e cuidando agora da nossa filha. Então, é um desafio muito interessante como casal, que requer muito alinhamento. A gente tem em casa uma deusa e uma princesa, e ter na Gabi essa pessoa que entendeu que ela não poderia estar diretamente agora atuando no negócio como fazia, mas nos permitiu continuar trabalhando para que a gente possa continuar a ter resultados, ajudando pessoas e, obviamente, provendo para a nossa filha. A gente pegou o nome da nossa filha, que é a Aurora, e criou uma sigla com cada letra para explicar para vocês o que foi fundamental nesses 3 meses, não só de Aurora no mundo, mas 3 meses de recorde de faturamento. Só para vocês terem uma noção de números, a gente no primeiro mês a Aurora faturou 1.200.000, no segundo 1.400.000 e nesse agora 1.500.000, sendo que na última semana a gente faturou só em uma semana 1 milhão. Então não é por acaso, uma filha nasce, traz prosperidade, traz foco, e essa opção nossa de conseguir continuar trabalhando acho que foi fundamental para mim, para você, para nós como casal, para a família e para muitos autores que com a nossa ajuda publicam e viram best-sellers. Vou começar falando do A de Aurora. A gente tentou trazer a Aurora hoje, tá, gente? Mas ela não concordou muito. Nosso primeiro Vale Night foi para dar uma palestra, né? Olha que casal. É verdade. Então, vou começar a falar do A, tá, meu amor? E depois eu te passo. A de Aurora, primeira letra nessas 6 letras do amor da nossa vida. Admiração. Eu acho que não pode ser diferente. A gente, nesse momento, tem uma combinação bem interessante. A Gabi, que durante muito tempo foi atuante de maneira bem direta no negócio, ela falou, amor, eu, Arnaldo, o que você... Sou eu, amor? E aí ela falou, o que você quiser agora decidir em relação ao negócio, eu vou te respeitar, te dou carta branca para você poder atuar livremente e seguir nossos valores, nossos princípios, nossa estratégia. E da mesma maneira, eu respeito demais tudo que ela opta por fazer em relação à nossa casa, à nossa filha, nossa família, em termos de princípios, em termos de práticas, em termos de rotina. Então, acho que essa admiração e confiar que ela vai fazer o que de melhor ela pode fazer pela nossa família, e ela saber que nesses meses que ela está ainda de licença, eu vou fazer o melhor que a gente pode pelo nosso negócio, tem sido fundamental para a gente não só ter em casa muita harmonia, esses 3 meses, pode parecer que a gente falando, sorrindo, que é algo simples, mas muitos aqui, imagino que tenham filhos, são meses bem desafiadores, privação de sono, novidade, eventualmente até uma dificuldade financeira. Então, para a gente, nesses 3 meses, continuar trabalhando e faturar muito, nos permitiu também dar para ela tudo de bom e não precisar se preocupar muito com isso. Então, acho que a admiração foi fundamental, de modo que ela me admira como empreendedor, como também empreendedora. Me admira como empreendedor, me dá carta branca para fazer o que eu quiser nesse momento com o negócio.
e eu também dou para ela a carta branca como mãe e confio 100%. A gente poder separar isso um pouquinho nesse momento e não ficar cada um microgerenciando o que o outro faz, foi fundamental para a nossa filha, para o nosso negócio e para a nossa relação. A área de admiração está com você, meu amor. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção. Primeiro, falando sobre admiração, obrigada. Vou aproveitar para dar um beijo no meu marido, porque... Vale Night foi merecido depois de 3 meses. Mas eu acredito que só pelo que ele já começou falando aqui, dá para ver o quanto é importante a gente admirar o nosso parceiro, né? Porque a gente vê hoje em dia muito relações líquidas, né? Isso faz com que a gente fique inseguro. E a gente não pode falar que a vida ela é dividida em setores, ela é dividida em setores, mas ela caminha com tudo junto. Então, se você não está bem na sua família, dificilmente você vai estar bem no profissional também, porque afinal de contas, como é que vai estar a nossa emoção e o nosso mental a partir disso? Então, quando a gente estava com a Aurora nos braços, teve a questão do desafio e a gente optou por não usar muito a nossa rede de apoio, porque a gente queria que fosse só nós 3 construindo aquele ninho, para que a Aurora pudesse entender quem é a mãe, quem é o pai dela, na verdade, né? Mas isso só foi possível porque ele me deu a segurança para que eu falasse, ok, amor, são só nós 3. Você vai continuar trabalhando, eu vou confiar, eu sei que você vai estar me dando a mão também nesse momento, porque eu, como mulher, é importante ter esse suporte, sabe? Porque o bebê depende 24 horas da gente, né? E isso faz com que a gente veja a importância de estar andando de mãos dadas mesmo, né? Então, a admiração é o fator primeiro, na verdade. Você acabou de levantar a bola para eu cortar no segundo fator, que é a união. Quando vocês puderem passar aí, eu agradeço. Vou falar uma coisa que talvez não seja muito falada e que é um fator talvez muito pouco relacionado ao nosso sucesso, que é o nosso foco. A gente em casa tem regras muito bem estabelecidas em relação à tela, inclusive, não sei quem aqui consegue ver, meu celular aqui é em preto e branco, é um iPhone... É insuportável, gente, na hora de ver foto é horrível. Celular em preto e branco, sem notificação, eu não tenho no celular Instagram, claro que é um privilégio ter uma equipe que cuida para mim, mas eu não tenho Instagram no celular. Então a gente tem em casa regras muito bem estabelecidas em relação à tela, e quando a gente está com a Aurora, ou quando a gente está só nós dois, o que hoje em dia é cada vez mais raro, a gente está 100% presente para poder honrar essa união. Galera, é muito fácil, né? Você, com uma criança de 3 meses, dá desculpa para tudo. Minha filha está com 3 meses, então eu quero aqui ficar no celular porque eu preciso me distrair. Eu tive um dia cheio, então eu tenho o direito de fazer aquilo, de fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente poder honrar essa união e nos momentos que a gente está junto, seja nós 3 com a Aurora, ou eu com a Aurora, ou ela com a Aurora, ou sobretudo nós 2, o que é cada vez mais raro, prezar 100% essa união e essa presença. Porque a gente podia muito bem, né? Tá ali no sofá, de mão dada, cada um vendo ali Instagram, um vendo um Netflix numa tela, eu vendo na televisão alguma outra coisa. Então a gente tem regras muito bem estabelecidas em relação a isso, para poder, quando tá unido mesmo. Tá unido não é só estar no mesmo ambiente. Tá unido é compartilhar a presença 100%. Nesse assunto você é expert, então fica à vontade para complementar. Eu sou expert, mas eu aprendi muito também com você, nesse sentido. Porque, às vezes, a gente tem que fazer um esforço, na verdade, também, né? No sentido de que, quando o tempo fica muito curto, na verdade, né, a gente fica querendo priorizar muitas coisas que a gente gosta de fazer. E, nesse momento, é importante que a gente entenda o que você gosta de fazer, cada um ceder um pouquinho para poder encontrar esse equilíbrio entre os dois, né? E, com isso, a gente continuar caminhando junto. Então, é claro, antes da Aurora, ele tinha um momento dele de futebol, eu tinha um momento de ler, ver outras coisas que eu gosto de ver, sobre terapia, por exemplo. E agora a gente tem que começar a entender que tá bom, a gente talvez só tenha a noite, a hora que ela tá dormindo, que vai ser ali já cronometrado de 8 da noite até 10 horas da noite. O que a gente pode fazer, né, para que a gente possa manter a nossa chama do nosso relacionamento acesa, para que a gente possa manter também toda a harmonia, né, que eu volto a falar, não é só apenas sobre o homem e a mulher ali, é sobre também a empresa que a gente está gerindo, né? Então, se a gente tem uma união familiar, na verdade, que seja saudável, a gente vai ter uma empresa também saudável, ainda mais que é familiar, né? Então, assim, se ele tá mal, eu vou estar mal. Se eu tô mal, eu não vou conseguir ajudar ele também. E aí é estresse na hora de dar palestra, é estresse na hora de poder estar falando com os alunos. Então, é uma questão de você entender que um precisa estar apoiando o outro e se unindo nesse momento. Maravilhoso, o que me leva diretamente ao próximo slide, fiquem à vontade para passar, em relação à resiliência. A gente hoje tem um modelo de negócio milionário e caso você esteja se perguntando como é que a gente chega nisso, nosso modelo é todo dia a gente faz um workshop gratuito para alguns autores
no final do workshop, a gente vende a nossa mentoria, que é o produto high ticket mais caro. E é muito difícil não levar para o pessoal quando você faz o workshop, as pessoas eventualmente não comparecem, ou não compram a mentoria, ou não estão muito atentas. Mas é muito mais fácil quando você acaba o workshop, troca comigo. Quando você acaba o workshop e eventualmente ninguém comprou, as pessoas foram um pouquinho antipáticas, e tem essa bichinha aqui te esperando no sofá. Então a resiliência, ela é muito facilitada por uma criança, porque você pode vender zero, você pode eventualmente sofrer algum tipo de bullying ou hate no workshop, ou na sua rede social, ou no seu negócio. Vão ter dias bons, dias ruins, mas quando você sai do seu escritório, você chega na sala e tá essa pitulinha aqui, eventualmente dançando com a mamãe, como foi hoje o caso. Hoje a gente vendeu bem também, então foi melhor ainda. Realmente você consegue deixar tudo ali e seguir a sua vida. Então, ter uma criança em casa realmente é um catalisador de resiliência. E lembrando que a resiliência é justamente a capacidade de a gente se adaptar, né, às mudanças. E hoje em dia está tudo mudando muito rápido, o tempo todo, na verdade, né? Então, os filhos, né, embora assim, estou aqui há 3 meses, eles ensinam pra gente o quanto a gente é capaz de mudar. Porque a gente muda por ele, só que a gente às vezes não quer. Só que ele faz com que você mude obrigatoriamente. Então, nesse caso, trazendo um pouco mais uma questão da empresa, a empresa, ela é o filho de vocês, né? É a criança lá que existia de você lá atrás, que você sonhava, entendeu? E ela está ali agora, prestes a realizar os seus sonhos. E a resiliência ela entra justamente por isso. O que você está disposto a mudar em você para que esse sonho torne-se realidade? O que você está disposto a mudar em você para que seu filho se inspire em você? Muito bom. Vamos lá, troca comigo de novo para tirar uma dinâmica aqui, né? Muito bem. Vamos lá. Próximo slide. Obsessão. Galera, quem aqui gosta de trabalhar, a gente gosta um bocado, né? Eu só comecei a entender por que eu trabalhava quando essa pitula nasceu. Aquela foto é linda, né? As duas, aliás. Você saber que o fruto do seu negócio vai ajudar a sua filha a ter um lar, a ter uma alimentação saudável, a ter um futuro com escolas, faculdades, intercâmbio, o que quer que seja, isso muda o jogo. Honestamente, energia masculina, você tem que encontrar um lugar para você poder diluir, ou você vai acabar eventualmente indo para lugares não tão desejados. E o trabalho para mim sempre foi essa fonte. Mas eu confesso que só depois que a Aurora veio ao mundo, que essa obsessão foi um pouco mais justificada. Então hoje em dia, graças a Deus, com esse resultado que a gente teve nos últimos meses, a gente poderia aproveitar a taxa de juros alta no Brasil e parar de viver de renda, mas de maneira alguma. A gente é obcecado a trazer para o mundo melhorias, obcecado a ajudar novos autores a colocarem para fora os livros que eles têm no coração, muitos aqui inclusive têm certamente, e obcecado por gerar para essa pitula aqui um futuro ainda mais próspero. Não é isso, meu amor? É exatamente isso, né? Seja obcecado pelo seu filho, seja obcecado pela sua vida, seja obcecado pela sua empresa, né? Quando a gente está com o filho, a gente fica obcecado em saber como quer trocar fralda, o que tem que fazer, rotina do sono e tudo mais. A gente precisa ser obcecado por aquilo que a gente pretende colocar na nossa empresa. Porque quando a gente começa a ter dificuldade, a gente começa a ficar pensando em outras coisas, começar a arrumar outros assuntos para fazer. E a gente acaba se dispersando. Quando a gente está com uma criança, o nosso foco é totalmente nela. A gente só tem tempo para ela, que ela tenha tudo de melhor. Então, seja obcecado pela sua empresa, por tudo aquilo que está envolvendo a sua empresa, os assuntos que estão envolvendo a sua empresa, porque é isso que vai fazer vocês conseguirem ir para frente. E conseguir também educar os filhos, no caso. Muito bom. O que nos leva ao R, chegando quase no final do Aurora. Eu costumo falar com a Gabi, qual a frase que eu mais falo para você quando eu estou com a Aurora? Eu falo, cara, a vida é muito melhor agora. Né? Eu falei isso hoje, inclusive, falo acho que todos os dias. É, de fato, uma revolução. Uma revolução em vários sentidos. Porque, como eu falei, primeiro você ganha um propósito para fazer mais e melhor. E segundo, porque você ganha um propósito para, inclusive, não estar trabalhando. Acho que é um perigo muito comum, eu já caí nesse lugar, acho que muitos aqui também já caíram, que é você trabalhar para não encarar o vazio que está na sua vida. Existem vícios piores do que trabalho, ok, mas trabalhar também é um vício. Então, quando você não tem, eventualmente, coisas maiores, você pode cair nesse lugar com muita facilidade. E acho que, inclusive, para o homem, isso é algo muito comum, muito constante. Já fiz isso várias vezes na minha vida. Mas quando você entende que o seu tempo livre tem na sua casa um lar, um reino,
e ali muito bem governado por uma deusa e uma princesa, você de fato sofre essa revolução positiva na sua vida e dá significado para os seus momentos, não só diante do computador, diante do trabalho, mas sobretudo no tempo livre. Eu tinha muita dificuldade de aproveitar o tempo livre. Até quando eu falo para a Gabi assim, Gabi, a vida é muito melhor agora. Ela fala, não é, mas a minha já era boa. Eu falo, cara, a minha, talvez para mim o gap tenha sido maior do que o dela, porque antigamente eu como se não me permitisse desfrutar as coisas que eu conquistei. E agora, com uma deusa e com uma rainha no meu reino, fica muito mais fácil fazer isso. Minha revolução pessoal, fica à vontade, meu amor. A revolução pessoal, eu gosto de trazer como uma transformação também, né? Qual a transformação que você quer fazer em você? Porque a partir do momento que você está com seu filho ali, ele está te modelando. Tudo que você faz, ele vai fazer. E aí eu te pergunto, o que você quer deixar para os seus filhos? Qual é a mensagem que você quer, na verdade, né, que ele leve para o mundo? Qual o legado que você quer deixar? Porque às vezes a gente fica falando, olha filho, faz isso, faz aquilo, mas você faz de uma outra forma. A criança, ela vai fazer o que você está fazendo. É só a gente parar para pensar aqui. Quem aqui, na verdade, a maioria aqui é empreendedor já, né? Quem aqui tem pais empreendedores? Quem tem pais empreendedores? Levanta a mão. São poucos. Né? Então, quem tem, já vem com essa mentalidade desde pequeno que torna um pouco mais fácil. Mas para a maioria de nós que não tem, porque eu também não tive, é árduo. Porque a gente tem que ter resiliência, a gente tem que mudar nossa mentalidade sobre mentalidade. E é isso que a gente tem que começar a trazer para os nossos filhos. Então, qual a transformação, qual o homem e a mulher que você quer ser para o seu filho? É justamente o homem e a mulher que vai conseguir alcançar o sonho daquilo que você quer, da empresa que você quer. Então, a sua empresa é o seu filho. Chegamos agora ao último slide, para a gente poder aqui seguir a orientação do tempo. E, obviamente, a atitude não podia ser diferente. Gostaria muito de saber como é que isso tocou em vocês. Não sei se aqui alguns já têm filhos, querem ter filhos, empreendem, não empreendem. Galera, durante muito tempo eu pensei, caramba, quando eu tiver filho eu vou ter que parar tudo durante alguns meses, porque não vai dar tempo. Acho que a Gabi também pensava nisso. E eu posso agora falar com propriedade, com números e com experiência. Não parar de empreender durante os primeiros meses da nascimento da minha filha foi a melhor coisa que a gente fez para ela, por nós, pelo nosso negócio. É como se tudo ganhasse um nível de significado muito maior. A gente briga muito menos, porque vai brigar por isso, tendo uma criança na nossa frente. Então, mais uma vez, não sei como é que isso toca a vocês. Muitos aqui têm negócio, alguns têm filhos, alguns têm os dois, alguns têm um, alguns têm outro. Qual é a atitude que vocês vão aplicar a partir desse aprendizado? Eu vou repetir, não parar de empreender a partir do nascimento da nossa filha foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, através de experiência, de números e de sentimento. Espero que isso possa ter tocado vocês de alguma maneira. Amor, você que é a pessoa mais importante dessa equação, por favor, feche aí pra gente. Vou pegar a bola que você falou. Eu gostaria que vocês pensassem nisso agora, porque, enfim, hoje vocês tiveram um evento o dia todo, na verdade, já assistiram várias palestras, imagino que está borbulhando aí, né, a cabeça de vocês, mas qual a atitude que vocês podem tomar hoje para levar o seu negócio para cima, para levar o seu negócio para frente? Ou qual atitude você pode trazer da sua criança que estava lá atrás, esquecida, que você sonhava em estar, de repente, onde você está hoje? Qual a atitude que você precisa tomar hoje para isso se realizar? Escreve no papel e coloca isso amanhã para começar a acontecer. Acho que não adianta a gente ficar só na teoria, né? Saiam daqui levando a prática, escrevam no papel e levem para vocês. Muito sucesso para a empresa. Se você hoje empreende e tem ao seu redor uma rede ou uma deusa como eu tenho que te permite fazer isso em níveis que você nunca imaginou, por favor, não se esqueça de agradecer esse suporte que você tem, que torna isso tudo possível. Publicamente, eu agradeço a minha. Obrigado a você, obrigado a vocês. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite.